Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula do nosso curso de matriciamento. No módulo 2, a gente vai conhecer um pouco sobre a forma detalhada dos aspectos estruturais do matriciamento e as técnicas e as estratégias dessa ferramenta. No final desse módulo, a gente espera que você seja capaz de descrever de maneira detalhada todos os aspectos que estruturam a operacionalização do matriciamento, quais são e como aplicar as técnicas dessa estratégia. Bom, para a gente dar continuidade à nossa jornada de aprendizagem e para que você tenha o máximo de aproveitamento possível do curso, nesse módulo você tem que assistir a essa videoaula da temática que a gente vai abordar, fazer a leitura obrigatória que vai ficar disponível aqui nessa plataforma e no final realizar a atividade de avaliação para que você consiga desbloquear o próximo módulo. Agora que você tem todas as informações necessárias, a gente pode começar. Eu vou falar um pouco sobre as técnicas e as estratégias para a realização do matriciamento. Mas antes, eu acho importante dizer para que ele serve. Afinal de contas, o que o matriciamento deve proporcionar? A estratégia de apoio matricial, como a gente adiantou de forma breve no módulo anterior, ela deve promover uma retaguarda especializada da assistência à saúde do estudante, uma vez que a equipe de apoio matricial e o apoio matricial em si são uma ferramenta que ficam responsáveis por ser um suporte da atenção básica na saúde e da equipe de referência, para ser acionado quando for necessário, geralmente em situações mais complexas, seguindo a mesma lógica no contexto escolar. O matriciamento também deve promover o suporte técnico-pedagógico, que consiste em um apoio educativo que é realizado com e para as equipes que vão participar do matriciamento. Isso é, uma aprendizagem em serviço que ocorre durante o manejo de determinados casos e das necessidades de aprendizado que podem surgir a partir daí. Esse suporte pode ocorrer de algumas formas, sendo elas capacitações, reuniões de equipe, espaços de discussões de caso, na promoção de momentos de trocas de saberes entre os profissionais de diferentes serviços e setores. O matriciamento também deve promover o vínculo interpessoal que diz respeito ao vínculo que deve ser formado entre as equipes de referência e apoio, bem como entre estas e os estudantes no contexto do programa Eu Posso Te Ouvir, por exemplo, que a gente vai discutir nos módulos seguintes. O matriciamento deve promover o apoio institucional no processo de construção coletiva de planos de cuidado junto à população. Por exemplo, em uma determinada UBS, os profissionais notam que, diante do aumento de demandas relacionadas à saúde mental, seria interessante a criação de um grupo de promoção de saúde mental. Os profissionais podem solicitar o apoio dos profissionais do CAPS, dado que esses profissionais já possuem uma expertise em trabalhos grupais. O matriciamento também deve promover a saúde mental e o bem-estar, que envolve a pessoa se sentir confortável onde ela está e com o que ela faz, sentir satisfação com a sua existência e a convivência social. A escola pode e deve ser essa instituição na finalidade para com os estudantes, transformando também a aprendizagem em fonte de saúde, satisfação e bem-estar. O matriciamento pode promover a superação da lógica de encaminhamentos frequentes e não resolutivos. A lógica do encaminhamento, ela pode ocasionar a não responsabilização. Então, no caso do contexto escolar, o matriciamento ele consegue proporcionar o cuidado intersetorial. Isso pode envolver o atendimento médico ou psicológico e até a visita familiar da assistente social. Pode envolver também o reforço escolar, uma indicação para a prática de esportes, entre muitas outras coisas. O matriciamento ele também deve promover a corresponsabilização ética entre as equipes. Isso significa que ambas as equipes envolvidas no manejo de uma determinada situação devem se responsabilizar por ela. Afinal de contas, o cuidado ele é compartilhado. As equipes se responsabilizam em acompanhar os casos, evitando falta de comunicação e continuidade no processo, podendo desencadear, então, na desistência do indivíduo, no caso, o estudante, na realização das ações que foram propostas para esse plano individual.
O matriciamento também deve proporcionar uma construção compartilhada sem a sobreposição de saberes. Isso diz respeito a um trabalho em que existe uma horizontalidade entre as equipes de referência e de apoio matricial, dado que as duas trabalham e aprendem juntas. O matriciamento também deve promover a economia de recursos, pessoal, material, logísticos e outros. Assim, consegue-se reduzir os custos. A gente pode citar o exemplo de datas comemorativas. Na saúde, na assistência social, escola, são realizados os momentos que marcam simbolicamente datas como o Dia Internacional da Mulher, a Páscoa, o Dia das Mães, o Dia das Crianças, sendo que na maioria das vezes o público-alvo dessas ações é o mesmo. Assim, os setores que possuem um vínculo e uma comunicação firmada conseguem trabalhar em conjunto e realizar esses momentos juntos. Para além de ações coletivas, a economia de recursos também ocorre no acompanhamento individual de demandas, evitando a utilização de serviços e recursos humanos de forma repetida ou sem nenhuma intencionalidade definida. Mas agora atenção! Tão importante quanto saber o que é matriciamento é saber o que ele não é. Nesse sentido, de acordo com o Guia Prático de Matriciamento em Saúde Mental, o apoio matricial não pode ser considerado encaminhamentos não resolutivos somente a um especialista, dado que o matriciamento busca exatamente o oposto, isso é, superar a lógica de encaminhamentos frequentes e não resolutivos. Não deve ser também o atendimento individual realizado somente por um profissional de saúde mental, sem envolver outras categorias profissionais. O matriciamento também não tem que promover uma intervenção psicossocial coletiva feita apenas por profissionais da saúde mental. Bom, é chegada a hora da gente conhecer que a forma que a gente pode aplicar todos esses conceitos na prática. Como é realizado o trabalho entre e dentro das equipes? Como que é possível oferecer uma atenção adequada às demandas dos estudantes? Como que a gente consegue pensar em formas sustentáveis de atingir os objetivos de um plano de cuidado? Como que a gente realiza um acompanhamento com a constância necessária que abarque as reais necessidades desses estudantes, levando em conta suas particularidades? Dentro da estrutura do matriciamento, a gente tem algumas ferramentas que fazem com que tudo isso seja possível para gerar a devida atenção aos casos mais complexos. São elas: a interconsulta, a consulta conjunta e o plano de cuidado. Então, você vai perceber que a gente está trazendo termos usados originalmente por Gastão Wagner na proposta do matriciamento, mas diante da necessidade de um vocabulário mais próximo dos estudantes, adequado à realidade de atuação dos profissionais no contexto escolar e também para promover uma desvinculação de um viés tão médico e hospitalocêntrico, em que muitas vezes a utilização do termo consulta remete à ideia que há um problema, que a gente vai trazer em seguida algumas adaptações na nomenclatura. A primeira ferramenta utilizada no matriciamento em seu desenho original é a interconsulta, que é o principal instrumento do apoio matricial na atenção primária, sendo por definição uma prática interdisciplinar para a construção do modelo integral de cuidado. A interconsulta tem o objetivo de estruturar o projeto terapêutico, que é o plano de cuidado. No contexto escolar, a interconsulta ganha um novo nome, que aqui ela vai ser chamada de interdiálogo. Aqui, apesar da mudança do nome, permanece a ideia principal da interconsulta, que é a discussão de caso, que objetiva a elaboração de um plano de cuidado para o estudante. Mas lembre-se, o interdiálogo só deve ser utilizado em casos mais complexos que demandem uma atenção maior e necessitam de uma articulação com outros setores e outras políticas. A segunda ferramenta é a consulta conjunta, que é conceituada como uma técnica de aprendizagem e serviço voltada para dar respostas mais resolutivas às demandas da assistência à saúde, que reúne, na mesma cena, profissionais de saúde de diferentes categorias, o paciente e, se necessário, a família dele. A consulta conjunta ocorre a partir da solicitação desse mesmo momento conjunto por um dos profissionais com o intuito de complementar
ou atender melhor os aspectos da situação de cuidado em andamento que fujam ao entendimento do solicitante para tratar um plano terapêutico. A consulta conjunta também ganha um novo nome. Ela vai ser chamada de diálogos conjuntos. Assim como no caso da interconsulta, apesar da mudança dessa nomenclatura, permanece a ideia principal dessa consulta conjunta. O nome diálogos conjuntos faz menção à noção do momento ser um diálogo com o estudante, trazendo ele para o centro. E não sobre o estudante, aqui destacamos também que, diferentemente do interdiálogos, o diálogos conjuntos conta com a presença do estudante e, se necessário, da família dele, enquanto que no anterior ocorre apenas uma discussão do caso entre os profissionais. Assim, é importante se certificar que o estudante deseja realmente participar desse momento. E um ponto importante a ser lembrado: a discussão do caso não deve ser realizada na frente desse estudante. É importante que a equipe reserve um momento após o diálogo para esse fim, bem como a utilização dessa ferramenta só deve ser realizada em casos complexos que exigem uma maior atenção e um acompanhamento completo. A última ferramenta é o Projeto Terapêutico Singular, também conhecido como PTS, que será chamado de Plano de Cuidado Intersetorial. É um documento norteador que engloba um conjunto de ações terapêuticas articuladas, que vai ser dirigido ao estudante. Essas ações são elaboradas pelas equipes em conjunto com o estudante. O PTS tem alguns objetivos. Um deles é que as ações de intervenção elas devem ser planejadas com base em recursos reais disponíveis. Por exemplo, um plano de cuidado não pode colocar um estudante para participar de uma escola de futebol se não houver uma escola de futebol disponível no território ou ao alcance desse estudante. E também o plano deve ser pactuado e acordado com as pessoas envolvidas, principalmente com o estudante. O PTS ganha um novo nome, sendo chamado de Plano de Cuidado Intersetorial. Apesar da mudança de nome, permanece a ideia principal, que é nortear as ações de intervenção que vão ser desenvolvidas. É de extrema importância que o plano de cuidado seja sempre revisto, atualizado, repactuado, reformulado e avaliado, a fim de saber se o que foi proposto ali realmente está funcionando. O destaque aqui é que o plano de cuidado é algo bastante minucioso e detalhado, e só deverá ser utilizado em casos mais complexos, que demandem maior atenção. Diante da apresentação dessas 3 ferramentas, a gente traz para vocês também, como sugestão, um modelo de documento que vocês podem utilizar e vocês e a equipe, que vai estar disponível para download nessa plataforma do curso. É uma ficha de registro de matriciamento que pode auxiliar vocês no registro de informações em todos estes momentos citados acima: interdiálogos, diálogos conjuntos e o plano de cuidado. Por fim, para que você possa visualizar os caminhos a serem seguidos, a gente trouxe uma imagem do fluxograma que também pode servir de base e apoio para ações que vocês vão desenvolver na escola e no seu território. Para finalizar o módulo 2, a gente lembra você de realizar as leituras obrigatórias disponíveis aqui na plataforma e também de fazer a atividade avaliativa para que você consiga desbloquear o módulo seguinte. No próximo módulo, a gente vai entender melhor sobre o conceito de intersetorialidade e o quanto que ele é importante na realização do matriciamento dentro do contexto escolar. Então, até lá!